Bom, então o ciclo da cana-de-açúcar, né, como a gente está falando, ele vai ser, digamos assim, um dos mais importantes para o desenvolvimento da colônia e para o enriquecimento de Portugal. A gente deve sempre lembrar disso, né? Eu vejo muitas pessoas falando, Portugal chegou aqui e tirou tudo do Brasil. Não, nós éramos uma colônia de exploração, né? E vocês devem sempre lembrar da diferença, né, do sistema colonial. Por exemplo, a Inglaterra criou colônias pelo mundo, mas eles não implantavam lá o sistema de exploração. Era o chamado colonização por povoamento, né? As pessoas iam para o local, ganhavam terras e pagavam impostos. No caso de Portugal, não. Suas colônias eram colônias de exploração. As pessoas vinham para cá, alguns ganhavam terra, esses que tivessem dinheiro para investir, e toda a riqueza, o lucro, a maior parte, no caso do Brasil era o quinto do que era produzido, tinha que ser dado para a coroa, porque ela era a dona das terras e quem doou as terras para o trabalho. Então, a colonização de exploração, essa que foi implantada aqui no Brasil, por isso que tudo que tinha aqui, por ser colônia, pertencia a Portugal e eles tinham direito sobre tudo, que é diferente do processo de colonização inglês, com o exemplo clássico dos Estados Unidos, as colônias de povoamento. As terras eram distribuídas, as pessoas vinham, trabalhavam e pagavam os impostos que a coroa inglesa os obrigava. Então há essa pequena diferença. E lembrem-se também da diferença entre colônia e metrópole. Né? A metrópole era o centro colonizador, era as metrópoles, os grandes centros da Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, essas eram metrópoles. Exemplos de colônia nesse período colonial, né, no século XVI principalmente, Portugal e Brasil. O Brasil era a colônia de Portugal. Estados Unidos, uma colônia inglesa. Né? São exemplos clássicos para diferenciar os tipos de colonização. Então, o ciclo da cana-de-açúcar ele é extremamente importante porque é a partir dele que os portugueses vão iniciar um outro processo extremamente lucrativo, que é o processo de traficar pessoas. Né? O tráfico negreiro e a escravização, né, de africanos, ela vai ter o seu salto monumental, principalmente para trazer braços para as lavouras brasileiras que plantavam cana-de-açúcar. A gente comentou um pouco, né, sobre a questão dos índios, e há um mito, né, há um discurso, melhor dizendo, de que o índio era um indivíduo preguiçoso, né, não gosta de trabalhar. Até hoje, muita gente reproduz esse discurso falso, né, sem base, obviamente, e esquecendo de como que se deu esse processo para que se chegue à ideia de que o índio é preguiçoso. O índio ele não era preguiçoso, ele era arredio. Ele estava em sua terra, vivendo da caça, da pesca, da coleta, guerreando contra os seus inimigos locais, tribais, falando a sua língua, desenvolvendo sua cultura. Chega um indivíduo, um elemento estrangeiro. Cultura, língua, religião, vestimentas, né, armas, tudo diferente. Esse indivíduo vai obrigá-lo a trabalhar para ele. Né? O português vai querer que o índio trabalhe para ele. O índio vai dizer, poxa, você vem lá de não sei de onde, quer que eu trabalhe para você e ainda mais de graça ou à força? Então eles se negavam a trabalhar. Né? E isso era um processo que dificultava muito o sistema de plantation que deveria ser implantado no Brasil. Os índios não eram mão de obra tão servil como seriam os negros africanos na sequência. Então, Portugal, que já praticava a escravidão, né, desde o século XIII, século XIV, já se vendiam escravos na Europa. Né, o Laurentino Gomes, que é o autor daquele livro que eu mandei para vocês o capítulo para fazer a atividade, ele chama muita atenção para a origem do termo escravo, né? Tanto que ele não gosta de trabalhar com a expressão escravo, né? Ele usa o termo escravizado, que é uma expressão que está sendo mais utilizada hoje em dia, porque ela remete a uma questão onde a pessoa foi forçada a ser escravo. Né? Você falar o escravo, né? É como se fosse uma condição da pessoa humana, e ela não é. Então, o Laurentino Gomes e outros autores, outros escritores, eles usam hoje como mais apropriado o termo escravizado, que alguém foi colocado na condição de escravo. Né? Então, a palavra escravo ela vem de uma expressão muito antiga, né, da expressão eslavo. Né? Em inglês, por exemplo, é slave. Né?
Então, eslavo por quê? Para a gente lembrar que não só existia o negro escravo. Os brancos europeus, né, da Europa Oriental já se escravizavam nas guerras, principalmente os povos eslavos. Né? Então, a palavra eslavo, slave, escravo, né? Ela chega até nós, mas tem nessa a sua origem. Porque para muitas pessoas só existiu na história da humanidade escravos africanos, né? Escravos negros. E isso é um grande erro, um grande problema que dificulta na criação, na formação de uma consciência negra, principalmente hoje no Brasil, que vai ser tema de uma outra atividade que a gente vai fazer.